Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. Chegamos ao capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Capítulo 10, que nós temos aqui um chamado do Senhor, intimação do Senhor. Eu digo intimação porque Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Não é? Ai de mim se não pregar o Evangelho. E aqui nós já percebemos o Senhor chamando os discípulos e dando-lhe a ordem sobre espíritos imundos, para expulsarem os espíritos imundos, curarem toda enfermidade, todo mal. E aí vem a relação dos nomes dos apóstolos. Vem a relação do nome dos apóstolos. Deixa eu dizer também que é uma intimação, porque lá em Marcos capítulo 16, está escrito assim, 16 e 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse ide é uma ordem imperativa de Jesus, não é uma expressão optativa, não é simplesmente um desejo do Senhor, é uma ordem do Senhor, não é? É uma ordem do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor mandando, não é? É o Senhor mandando os discípulos pregarem o Evangelho. Louvado seja Deus. É o Senhor dando a ordem que deve ser, então, obedecida. Não é? Ordem que deve, então, ser obedecida. Louvado seja Deus. Por isso que eu falo da intimação do Senhor. A gente tem aqui, a princípio, o título de discípulo. Discípulo é aprendiz, não é? Discípulo é aprendiz. Discípulo é alguém que é ensinado por outro. Louvado seja Deus. E aí nós temos vários exemplos na Bíblia, como Josué, que foi discípulo de Moisés. Temos os discípulos de João Batista. Temos os discípulos de Cristo. E é alguém que está aprendendo. Houve até situações intrigantes, porque Judas era discípulo. E houveram também aqueles discípulos que abandonaram Jesus. Tá? E quando se estuda o Novo Testamento, se descobre que no livro de Atos dos Apóstolos, o termo discípulo é uma palavra usada como sinônimo para o termo crente. Isso no livro de Atos dos Apóstolos. Coisa que não aparece nos demais livros do Novo Testamento. Não é? E o Senhor aqui, agora preste minha atenção isso, já é facultado aos discípulos poder sobre espíritos imundos, expulsão deles e cura aos enfermos e todo mal. Nós vamos, a princípio, nos deter aqui, junto ao versículo 2, onde já aparece
o nome dos apóstolos. Já apóstolo implica em alguém enviado, como embaixador que leva a mensagem, que faz uma representação legal de quem o envia. E o apostolado, no primeiro século da era cristã, ele tinha que preencher alguns requisitos, como o ter visto o Senhor Jesus, ter sido testemunho ocular do Senhor Jesus, seu ministério pela Galileia, não é? Ter sido testemunho ocular do Senhor Jesus e seu ministério por Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, lugares onde Jesus percorreu ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, de todas as moléstias que havia entre o povo. Então tinha que ser testemunho ocular do Senhor Jesus e também ter testemunhado a sua ressurreição. Ter testemunhado a sua ressurreição. Ou seja, tem que ter estado ali com Jesus constantemente. Não é? Louvado seja Deus. O apóstolo, ele já tinha um diferencial do discípulo. Porque, como apóstolo, ele era, digamos assim, credenciado, com dons miraculosos, e tinha a questão da escolha feita pessoalmente pelo Senhor. Era alguém assim, escolhido a dedo, né? Louvado seja Deus, que fazia diferença. Inclusive, em Efésios capítulo 4, versículo 11, acompanha aí comigo, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz a palavra de Deus que foi o Senhor quem concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o apóstolo conforme nessa relação aqui de Efésios 4 e 11, era alguém concebido pelo Senhor. Era alguém concebido pelo Senhor. Há outras expressões, há outras nomenclaturas, não é? Que eu quero folhear a Bíblia aqui com os irmãos, para nós conferirmos alguns aspectos desta pontuação eclesiástica. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 28.
Preste minha atenção, por favor. Atendei, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pastor, agora está falando de bispo, não está falando de apóstolo. Mas deixa eu explicar aqui para você, prezado irmão e ouvinte, que o bispo é um pastor, como o apóstolo é um pastor. O que a religiosidade, a religião, ela tem feito uma decantação, como os próprios termos parecem sugerir, que, por exemplo, bispo é quem é um pastor, por exemplo, que pastoreia pastores, que orienta pastores, não é? Como apóstolo é um pastor. Só que o apóstolo, que não impede dele também exercer a função de bispo, ele trabalha mais no campo missionário. É o desbravador, como o pessoal diz. É o arrancador de toco. É o que abre frentes missionárias, frentes evangelísticas. Pense num trabalho glorioso, difícil, muito difícil, mas glorioso. É o que trabalha com implantação de igrejas, que a gente conhece comumente como missionário, né? A gente conhece comumente como missionário. Então, o apóstolo é esse pastor missionário, é o implantador de igreja, é o implantador de igreja. Agora, outro texto que eu quero ler com os irmãos, eu vou continuar essa explicação, e é importante estar atento a isso. 1 de Timóteo, capítulo 3. Pronto, é isso aqui que eu queria. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Eu queria isso aqui, para explicar que o episcopado tem tudo a ver exatamente com essa função do bispo, né? do pastor que supervisiona pastores. É indicação, inclusive, da palavra grega isso aí. Bispo também é chamado de presbítero. Então, os termos, como a gente pode ver, eles são intercambiáveis. São usados intercambiavelmente. O presbítero, que é o principal oficial de uma igreja local, reconhecido por outros presbíteros, que tinha como dever dirigir a igreja, pastorear o rebanho, proteger a verdadeira doutrina, cuidar do rebanho de um modo geral. Inclusive os recursos financeiros da igreja. Então observe que
não deveria haver, por conta exatamente do uso intercambiável dos termos, não deveria haver, como existe nos dias de hoje, uma ostentação a esses termos. Não deveria haver uma ostentação a esses termos. Não deveria haver um fascínio como se fosse uma expressão de grandeza. Ao contrário, são expressões de função, de responsabilidades, de atividades, de exercícios. E eu quero, com isso aqui, aproveitar o ensejo para tratar dessas questões. Primeiro, mais uma vez, desmistificando a ideia que existe. Aí muita gente que está, de repente, me ouvindo, pastores, presbíteros, evangelistas, pessoas que são assim de ministério, né? Não gosta de ouvir isso. Mas eu quero dizer que isso em nada, meu irmão, minha irmã, lhe inferioriza. Eu digo irmã, porque até mulheres exercem o ministério da diaconia, né? Do presbitério, ministérios missionários, e há até quem consagre mulheres a pastoras, com a alegação de que Ana era pastora, mas Ana era pastora de bicho. Não temos respaldo bíblico, irmãos, para a ordenação pastoral feminina. E as mulheres que são pastoras amigas minhas, conhecidas minhas, sabem desse meu posicionamento bíblico, porque é bíblico, e sabem também que não as detrato. Ao contrário, quando me são apresentadas como pastora, eu as chamo de pastora. Falar nisso, quero até mandar Pai do Senhor para a pastora Maria, que esteve conosco domingo retrasado, eu acho, lá no Ministério União em Cristo, e esteve na cruzada. Eu soube que foi uma bênção a cruzada. Ela esteve lá, uma bênção, né? Pois bem, a responsabilidade é de quem ordena as mulheres a pastora. Quero mandar a paz do Senhor à pastora Cláudia, aí da Rua do Rio, né? Que quando mais nova estudou comigo no Maria Tereza, né, Cláudia? Deus te abençoe. E a outras pessoas aí que estão me ouvindo. Bem, o que eu quero nesta oportunidade, aproveitando essas colocações aqui de Mateus, é para, inclusive, desmistificar essa ideia que a religião evangélica, a exemplo da religião católica, fez desses termos eclesiásticos, gerando fascínio de grandeza e gerando ostentação em alguns, né? Eu estou procurando aquele versículo em que uma mulher chega para Jesus e fala sobre o posicionamento dos seus filhos, de lhes dar um trono, né? De lhe dar um posicionamento ao lado tal dele, de Jesus. Estou procurando essa referência, é porque eu estou usando essa Bíblia que eu não marquei esse assunto, que eu tenho isso marcado faz tempo. Mas é algo referente a
a essa coisa de grandeza que existe em nosso meio. Jesus chega a dizer que entre nós não será assim. Eu achei. Lucas capítulo de número 22. Lucas capítulo de número 22. Versículo 24. Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Já é uma outra situação, não é? E essa é bem aplausível. Ela vai bem em cima do que exatamente eu estou querendo dizer. Eu ia pegar aquela parte da mulher que fala com Jesus para os filhos se sentarem uma à direita e uma à esquerda. O pedido dos filhos de Zebedeu, não é? Capítulo 20, versículo 20 de Mateus. Aproximou-se dele, de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, dizendo-lhe que um dos seus filhos se sentasse à direita e o outro à esquerda no reino. E Jesus respondeu à mulher dizendo que ela não sabia o que pedia. Não é? Mas essa parte aqui, a que eu queria era essa exatamente. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículo 24 em diante. Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Só até aqui. Para explicar algumas coisas. A primeira que eu quero explicar é que esse termo autoridade eclesiástica não existe. Não existe. Não é? O que muito temos, e glória a Deus, não é? Diploma de médico, de advogado, de juiz, de delegado, de que mais? PhD, de doutor honoris causa, alguma coisa assim, não faz, que é expulsar demônio e curar enfermo e expulsar todo mal em nome de Jesus. Diploma na parede não faz isso. Anel no dedo não faz isso. Mas um crente com fé em o nome de Jesus faz. Um crente com fé em nome de Jesus faz. Porque Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Louvado seja Deus. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória ao nome de Jesus. Não estou dizendo que não estude, que quem estudou está aqui, e quem gostaria de estudar ainda mais está aqui. Louvado seja Deus. Não estou dizendo que você não deve estudar, estude, mas
na proporção em que você estuda qualquer coisa, viu? Procure estudar. O que não falta hoje é possibilidade de você ter uma formação técnica, profissionalizante e até universitária e até pós-graduação. Estude, isso será importante para a sua vida social. Mas procure ter fé em Jesus, ser cheio do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque também, senhoras e senhores, não é título eclesiástico. E aí eu volto a dizer, isso não é cargo, isso é função. O cargo é de presidente, de vice-presidente, de tesoureiro, de vice-tesoureiro, secretário, isso é cargo. Mas pastor, bispo, apóstolo, missionário, isso não é cargo, isso são funções no reino. E não deve ser encarado como grandeza. Isso não deve gerar ostentação em nós. Ao contrário, isto é para servirmos ao Senhor. Isto é para assistirmos às almas. Glória a Deus. Isto é para curar os enfermos, limpar os leprosos. Vou dizer aqui com fé, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Dar de graça o que de graça recebemos. Mateus 10, versos 8. Aleluia. Levar a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Claro, Jesus diz, se quando você saudar com a paz e a casa não for digna dessa paz, ela tornará para vós. Louvado seja o nome do Senhor. E haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade ou para aquela pessoa que você sauda com a paz e ela não quer a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E é aos discípulos a quem Jesus fala, vos envio como ovelhas ao meio de lobos. É aos discípulos. Louvado seja Deus. Obviamente, vamos a uma parte aqui no texto que se remete ao grande dia da perseguição vivida pelos discípulos e vivida pela igreja em nossos dias e em dias mais futuros. E aí já a igreja, a perspectiva da maioria de nós evangélicos é que a igreja seja arrebatada, e aí vem a grande tribulação e muita gente vivencia esse contexto aqui de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo de número 17, momento histórico esse já vivenciado, né? Por muitos dos discípulos. Louvado seja Deus. Mas a história, ela é cíclica e tende a se repetir. Então dias de perseguição virão, isso é fato. Dias de perseguição virão. Né? Mas o Senhor manda que, glória a Deus, nos mantenhamos firmes, porque não é o discípulo mais do que o mestre, não é o servo mais do que o seu Senhor. E se perseguiram Jesus, vão perseguir todo aquele que prega o evangelho.
de Jesus Cristo. Aí Jesus manda que não temamos os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temamos aquele que tem poder de fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Louvado seja Deus. Mas eu quero aproveitar o ensejo, falando ainda dessa, infelizmente, confusão eclesiástica que tem sido feita do clero, né, que tem sido feita do ministério. Clero é um termo mais católico, do ministério de lideranças, vamos dizer assim, dentro do segmento evangélico. Primeiro tem essa coisa de fascínio por grandeza, e tem gente se fazendo pastor, e tem gente ostentando para si títulos, como se fosse coisa de grandeza mesmo, como esses que acabei de mencionar. Nada contra quem seja chamado de bispo, eu até chamo de bispo o meu pastor Levi, porque ele pastoreia pastores, não é? E outros colegas, porque são bispos mesmos, não da Igreja Católica Romana, mas são pastores que pastoreiam pastores, como tem colegas que me chamam de bispos, me chamam de bispo, não é? Tem essa questão do fascínio de grandeza, mas tem a outra coisa que é importante fazer uma decantação aqui, senhoras e senhores. E eu quero voltar a Tiago para falar disso. Tiago, capítulo de número... que é algo que eu vou dizer de Efésios 4:11. Como aqui já em Mateus capítulo 10, eu já mostrei um diferencial que há em discípulo e apóstolo. Tiago capítulo 5, deixa eu achar aqui, de repente aparece tanta página na Bíblia, glória a Deus. Tiago capítulo 5 diz assim as Sagradas Escrituras: está entre vós alguém enfermo? Chame os presbíteros, ou chame o presbítero da igreja. Eu já mostrei aqui o elemento presbítero, quem ele é. Ele é o pastor local. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O que eu quero explicar é o seguinte: é que a essas pessoas que exercem a função de presbítero, ou seja, de pastor em diante, porque o presbítero é um pastor local, não é? É o dirigente da congregação local, é o pastor, é o bispo, o apóstolo, que em nossos dias corresponde aos missionários, porque não temos apóstolos nesta sucessão do Novo Testamento. Nós não temos. Para ser apóstolo no primeiro século da igreja cristã, os requisitos eram esses que eu já mencionei: ter visto Jesus pessoalmente, ter testemunhado a sua ressurreição. Por isso que não quiseram aceitar o apostolado de Paulo, mas ele viu Jesus. Quando a caminho de Damasco, o Senhor tem encontro com ele. E aí ele já vê Jesus ressuscitado ainda mais, vê Jesus glorioso. Louvado seja Deus. E o Senhor diz a Ananias: este é para mim o vaso escolhido. E Ananias, que a princípio teme, mas faz a oração sobre Paulo e depois apresenta ele à igreja de Jerusalém.
Louvado seja Deus. Mas não há uma sucessão apostólica depois desse período de confecção neotestamentária. Até porque, nos anos 380, a partir dos anos 380, o que há de essência de cristianismo é extinguido por Teodósio. Só fica a palavra. Só fica a palavra de Deus. Só fica a Bíblia, que durou, calcule aí, do ano 380 ao ano de 1500 e alguma coisa, o período em que acontece a Reforma Protestante, né? Ano de 380 a precisamente 1517, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que aconteceu a Reforma Protestante. Por isso que a gente fala do século XVI, né? Porque 1500 em diante começa a contar 16. Então faz os cálculos aí de quantos anos se passaram sobre isso, em que de essência só ficou a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, essa data 380 foi o ano em que Teodósio sistematiza a Igreja Católica Romana, dia 28 de fevereiro de 380. Então foram aproximados 1137 anos, que de essência só ficou a Escritura Sagrada. 1137 anos, que de essência só ficou a Escritura Sagrada. Porque quando Teodósio sistematiza o cristianismo, entre aspas, a religião do império, pronto. Começou ali o que vai ser a grande tribulação depois da vinda de Jesus, né? Começou daí o que vai ser a grande tribulação depois da vinda de Jesus, para os cristãos na época. Para os cristãos na época, né? Louvado seja Deus. E aí, louvado seja o nome do Senhor. Não há sequência de ordenação eclesiástica dentro da sua genuinidade. Não há. Mesmo com as missões protestantes, mesmo com a diversificação das missões protestantes, que já é outro período da história do cristianismo, a gente não tem como asseverar esta sucessão. Por isso, amados, que não é condenável por Paulo que apareça alguém na esquina, que apareça alguém ali na praça, que apareça alguém ali numa rua, se dizendo pastor, se dizendo apóstolo, se dizendo bispo, se dizendo missionário, e abra uma frente evangelística e comece a pregar o evangelho, e comece a juntar um povo, a rebanhar um povo, pastorear um povo. Paulo não teve problema com isso. Tem pastores hoje que se incomodam, grandes lideranças que se incomodam com igrejas pequenas ou com pessoas que se nomeiam pastores
sem ter passado por baixo de suas mãos. Paulo disse quando escreve aos Coríntios, que ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, qual é Cristo. Agora, cada um veja como é que edifica. 1 Coríntios capítulo 3. Ninguém pode, verso 11, por outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aí o versículo 10. Segundo a graça de Deus, 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Aí você vai para Filipenses, capítulo 1, versículo 15 em diante, Paulo diz: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Aleluia. Então, pastores que estão se incomodando com outros pastores que pregam a palavra. Ora, se ele está pegando a palavra de Deus como deve, amém. O que não pode é estar torcendo a palavra. Ele está torcendo a palavra. Se ele não vive a palavra, é outro problema. O importante é se ele prega a palavra. Se você acha que eu não vivo a palavra, o problema é meu, não é seu. O importante é que eu prego a palavra. Porque se eu prego a palavra e não vivo, e você ouve e também não vive, a gente vai se encontrar no inferno. É o que eu digo às pessoas que não querem ser crente porque conhecem um crente errado, troncho. Adianta, eu vou ser crente que nem fulano é crente. Vai se encontrar os dois no inferno, porque no seu julgamento ele vai para o inferno. Se você não se converte, você também vai. Então, um abraço. A preocupação é pregar a Cristo. É pregar a Cristo. Nós fizemos... É porque eu estou sem apostila aqui. Eu acho que foi no congresso, eu tenho chamado, ou foi na cruzada... Na vigília da Coideme, que a gente faz uma pontuação sobre isso. Eu vou ver se eu tenho essas apostilas para lembrar aqui aos irmãos. Amém? Que Cristo nos chamou para fazer a diferença. Então, o que eu estava falando de Tiago é o seguinte: só quem pode ministrar unção, irmãos, com óleo, só quem pode ministrar unção com óleo é quem está no exercício dessas funções, de uma dessas funções. Louvado seja Deus. Se não está no exercício de uma dessas funções, não pode ungir com óleo, pode impor as mãos. Está facultado a todo crente impor as mãos, mas para ungir com óleo, à luz da Bíblia, só quem está no exercício dessas funções. Amém? A gente continua a abordagem de Mateus amanhã, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.